Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente, trazemos para você uma conversa com quem está causando na cidade, mobilizando, defendendo causas, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e contribuindo com um mundo mais plural. E para nos ajudar na nossa reflexão de hoje, eu tenho a imensa honra e satisfação de receber aqui o padre Antônio Luiz Marchionni ou Marchiori, padre? Marchionni. Marchionni, conhecido por muita gente, mas predominantemente na Zona Leste, como Padre Ticão. Padre, obrigado pela presença aqui com a gente. Uma alegria, Humberto, estar aqui hoje fazendo esse bate-papo. Olha, padre, eu vou começar fazendo um testemunho muito pessoal. Claro que em tom bem-humorado, afinal de contas, o senhor sempre nos traz muita alegria nas nossas conversas. Foi o melhor arroz e feijão que eu já comi na minha vida. Foi quando eu estive com o senhor. Foi na paróquia ali, padre? Ali é um tipo de uma creche dos idosos. Nós chamamos um centro de convivência de idosos, né? Que bacana. E são 150 idosos, né? E na cozinha eu brinco que lá tem 500 anos lá dentro. Um know-how, uma experiência. Olha, é um know-how para ser levado para prêmios, viu? Porque é de longe o melhor arroz e feijão da minha vida, que minha sogra não ouça, senão ela vai ficar muito chateada comigo, mas olha, uma coisa fantástica. Padre, é uma alegria muito grande ter o senhor aqui. Sim. E eu queria começar ouvindo um pouco do senhor essa experiência que o senhor acumula de muitos anos de Zona Leste, sobretudo no que diz respeito à defesa dos movimentos de moradia, num instante em que esse tema é um tema que sempre mereceu muito respeito, mas é um tema hoje muito delicado para a cidade e a gente precisa discutir efetivamente a questão de como as pessoas vivem, como as pessoas moram na cidade de São Paulo. Então, Humberto, eu estou há 40 anos lá na paróquia, né? Vou fazer agora em julho, dia 8, 40 anos de padre, né? Uau! Estou velho, imagina, caminhando para 70. Mas uma das preocupações, eu sempre falo, né, que a moradia ela é um bem muito caro e, ao mesmo tempo, ela pode ser um bem barato e de fácil solução, né? E nós estamos nesses 40 anos, nós conquistamos 35 mil moradias. Puxa vida. E agora nós temos 4.340 moradias que já tem a terra, que já tem o projeto e só falta começar, Humberto. E aí é uma via sacra que vai para Brasília, vai para a CDHU, vai para a SEAB, né? Então, a moradia, ela é a roupa da família, né? O Mário Covas tinha essa expressão, né? A moradia é sagrada. Depois de um dia de trabalho, né, chegar em casa, e eu gosto muito, o Mário Covas fazia uma filosofia da moradia, né? Falou, você chega em casa, você fecha a sua porta, você está na intimidade da sua família, e ali é só você e a sua família, né? E tem que ser uma coisa muito bonita, ele dizia, né? Então, tem que continuar lutando, né? Nós assistimos mais um fato muito triste, né? Desabar um prédio. E esses prédios que estão aqui no centro da cidade é uma solução muito fácil, né? Já tem o projeto, a casa, né? Quer dizer, é uma reforma, uma adequação da legislação atual e essa população está morando, né? Não é uma coisa cara, né? Não precisa tanto comprar uma área do centro que desvalorizou muito o centro, né? Sim. O que falta é um poder público que às vezes anda a 10, 15 por hora, o problema anda a 120 por hora, né? Mas é uma coisa mais fácil do mundo para solucionar isso, né? O que eu acho muito interessante nessa colocação do senhor é quando o senhor fala em 40 anos dentro da Zona Leste, dentro de uma causa, né, que é extremamente importante, como o senhor bem observa. O que é possível fazer, Padre Ticão, de balanço desses 40 anos? Porque se a gente pensar o que foram 40 anos, né, a gente mudou de regime, a gente saiu de uma ditadura e foi para uma democracia. O senhor acompanhou diversos prefeitos
de diversos partidos. 16 prefeitos. 16 prefeitos. Então, o que é possível dizer que alguma coisa foi melhor? O senhor falou em 40 km por hora, mas por vezes também pode ficar a impressão de que a gente está andando de marcha ré. Fica a impressão de que a gente tem algum avanço expressivo? E não é nada, quer dizer, e é tudo, são 35 mil moradias conquistadas, quer dizer, como é que isso se espalhou nesse tempo e o que foi melhor ou o que foi possível de verificar de avanço, padre? Olha, nesses 40 anos, lá nós buscamos ter, assim, uma prática holística global da realidade da Zona Leste, né? Então, por exemplo, na moradia, 35 mil famílias já estão morando e mais 4.300 que vão começar a morar, né? Dá quase 40 mil moradias. Para dizer que foi mais de 1.000 moradias por ano, quer dizer, não é um problema que falta solução, né? Tem terra, tem recurso, falta também por parte da população uma organização para estar pressionando, mas sai moradia, né? Nós temos lá um trabalho belíssimo, começou com um trabalho voluntário com pessoas com deficiência. Nós vamos inaugurar agora, Humberto, a 8ª casa, 8º centro. São mais de 750 pessoas com deficiência que diariamente saem da sua casa, porque um deficiente que é cadeirante e a sua cadeira ainda é manual, é cruel nessa cidade, né? É cruel. Então, nós temos lá o movimento da cadeira motorizada, né? Nós estamos agora fazendo uma luta nessa questão dos deficientes, de ter um centro de reabilitação. Muitos vêm na Zona Sul para fazer uma reabilitação, né? Enfim, essa parte das pessoas com deficiência é um trabalho muito belo, avançou bastante, né? Mas precisa e pode avançar mais. Claro que nesses 40 anos, Humberto, a gente conseguiu dar passos, né? Democratizando, uma maior participação. Depois nós temos um trabalho com as pessoas idosas, né? Que é aquele trabalho que eu fui visitar naquela época. Exato. Esse centro Teresa Bugolin que você esteve, e a partir dessa experiência, hoje na Zona Leste tem uns 40 grupos de pessoas idosas que se reúnem, não é isso? Começa de manhã com um café da manhã, atualiza as fofocas das novelas, né? A gente brinca lá, né? Que legal. E depois tem uma atividade de saúde, ginástica, depois tem o almoço, depois tem jogos de mesa, quer dizer, a população da cidade de São Paulo idosa, ela vem crescendo. E esse crescendo também precisa ser os mesmos projetos. Perfeito. Estivemos com o Bruno Covas outro dia e nós mostramos, Bruno, a ascendência, né, da realidade dos idosos. Mas os projetos estão meio, não é isso? Diminuindo o investimento. E aí eu fiquei sabendo, já ele vai nos receber novamente, que ele está preocupado, né? Inclusive uma senhora falou, o seu avô foi pioneiro na passagem dos idosos, né? Sabe que lá no centro de São Miguel tem um centro de referência do idoso, o CRI. Perfeito. Né? E o Mário Covas nos recebeu lá, o ano agora não estaria lembrado, mas foi nos últimos 2, 3 anos que ele esteve conosco. E ele fez lá no Palácio uma abertura, nós fomos com mais de 2.000 idosos lá. Ele colocou todos os secretários lá na frente. E aí ele ficou ouvindo o grupo dos idosos e cada grupo foi falando o que precisava da cultura, da saúde. E depois o Mário Covas falou, agora vocês respondem o que vocês vão fazer. Aí nasceu o CRI, nasceu o Mandacri da Zona Leste, lá de Mandaqui. Olha, né? Que legal. E com o Mário Covas foi assim, nós chegamos a ter uns 60 grupos de idosos. Puxa aí vida. houve um processo de municipalização, aí foi um certo desastre, né? Porque as pessoas idosas não têm toda a agilidade dessa burocracia de papéis, né? E aí nós perdemos muitos grupos por causa disso. Mas esse trabalho com as pessoas idosas, né, é um trabalho assim um tanto decisivo no futuro das pessoas, né? E é baratíssimo, né? Porque é um trabalho também da pessoa idosa sair da sua casa, é um trabalho preventivo.
Porque eu brinco lá, gente, água parada cria bicho, né? Então tem que sair de casa. Eu falo agora, olha, na festa junina, eu vou dar de presente para cada idoso um par de patim, vim de patim para casa. Né? E no Natal, cada um vai ganhar uma asinha para vir voando para casa. Então, os idosos, quando nós começamos esse trabalho há 20 anos, o número de pessoas idosas com depressão, com problema de saúde, era um negócio pesado, né? A partir dessas casas, outro dia foi lá uma família, falou, padre, a nossa mãe dava um trabalho para nós, a gente que, né? E ela em depressão. Hoje, ela que deixa a gente em depressão, porque ela sai de manhã e não quer nem voltar para casa quase, ela vai passear, Eu falei, então tá certo. Virou a alegria da casa, aí é bom. Virou a alegria da casa. Então, esse trabalho das pessoas idosas é fundamental, esses centros de convivência, né? E isso precisa multiplicar em toda a cidade, né? O número de idosos, né? E um outro trabalho lá que eu acho assim, hoje nós estamos fazendo esse trabalho. Nós sempre fizemos um trabalho de saúde, de ter hospitais, né? De ter postos de saúde. De 1 ano e meio para cá, nós começamos um trabalho de saúde preventiva. Tivemos a sorte de aparecer lá no nosso bairro o Dr. Paulo Sato, uma pessoa de uma competência. Ele é engenheiro agrônomo e foi para os Estados Unidos. E ele estudou os alimentos e a saúde integral, natural e preventiva. Que maravilhoso. Então, ele está dando um curso agora, todas as sextas-feiras, de medicina preventiva, que é um modelo do Japão. Fantástico. No Japão, eles colocam 80% dos recursos, Humberto, para a prevenção. E sobra dinheiro. Sobra dinheiro e sobra anos de vida, né, Isso, padre? Os japoneses você vê que bastante, lá a média de vida do Japão é 88 anos. O Brasil é 75. A cidade de Tiradentes é 55. Então, da cidade de Tiradentes para o Japão, o Brasil é 20 anos. Depois vai dar 33 anos em comparação ao Japão, não é isso? Exatamente. Então, essa medicina preventiva é super interessante. Cada sexta-feira ele trabalha um tema. Então, ele trabalha diabetes, por exemplo, né? Aí ele faz uma leitura como a pessoa com diabetes, ela pode vencer o diabetes dentro de uma nutrição, dentro de uma nova cultura alimentar. Que fantástico. Né? E agora, sexta-feira, ele vai trabalhar fibromialgia, as dores. E é muito complexo isso, né? Porque a questão das dores, enxaqueca. Você precisa ver de março, abril, maio, pessoas que estão vencendo enxaqueca e vencendo as dores. Padre, terapias naturais, simples, né? Que coisa fantástica. Padre, eu acho que a gente precisa continuar, claro, essa nossa conversa. Eu vou pedir só um minutinho para o senhor e vou pedir um minutinho para quem está em casa. É rapidinho, a gente já volta nessa conversa maravilhosa com o Padre Ticão, que literalmente, com todo respeito e na melhor das intenções, causa na Zona Leste. A gente já volta. Causando em São Paulo está de volta, hoje recebendo aqui Padre Antônio Luiz Marchione, o Padre Ticão, e a gente estava conversando sobre os vários desafios da paróquia São Francisco, e falávamos do trabalho com os idosos, falamos do trabalho relacionado à prevenção na saúde, né, Padre? Eu acho que é extremamente importante que seja dessa forma. Então, a gente estava conversando aqui, Padre, justamente sobre essa questão da moradia, desse desafio das políticas de moradia. E eu me recordo que, no começo da década de 80, o prefeito Mário Covas instituiu a ideia dos mutirões de casa própria, os mutirões relacionados à questão da construção da própria casa. Isso foi descontinuado, Padre? E se foi descontinuado, por qual razão? Porque em termos éticos, em termos morais, é algo tão expressivo você envolver as pessoas na construção da sua própria casa e tal. Como é que foi essa história na década de 80 e como é essa história em 2018? Nós tivemos 2 períodos do Mário Covas, como prefeito e como governador, né? Como prefeito, ele iniciou um processo, a Marta Godinho, né? Inclusive, nós temos lá no Parque Santa Rita,
as lideranças da Socorro e tantas lideranças, o Mário Covas, ele tinha uma preocupação, Humberto, assim, ele falou para a Marta Godinho, que na época, na parte social, Marta, você me resolva tudo, eu quero fazer as moradias e que a moradia seja passada no nome da família já, não deixe problemas para o futuro. E outra coisa, em primeiro lugar, no nome da mulher, porque nós tivemos problemas, a mulher que participa, né, 90%. E tivemos casos de que o homem vendeu a casa e a mulher ficou sem nada. Uau. O Mário Covas ficou revoltado e é ele que iniciou esse processo da casa ser em nome da mulher e do homem, não é isso? E o Mário Covas, depois de um segundo momento como governador, eu até falei, Mário Covas, se você for governador mais uma vez, nós vamos zerar praticamente... O déficit de moradia. Levamos um projeto para ele como governador, quase 19 mil moradias. Ele aprovou e fomos dando passos fundamentais, né? Eram moradias em mutirão, casas térreas, casas de prédios. Quer dizer, cada lugar da cidade de São Paulo, conforme a sua realidade, dava uma resposta. O Mário Covas ficou uma referência junto com a Luísa Erundina. Foram duas pessoas que nós tivemos grandes avanços na moradia em São Paulo. E depois tivemos desacelerou o processo, né? E nós sempre falamos, quando desacelera, o volume do problema aumenta. Né? Perfeito. É o que nós estamos assistindo hoje, né? Muita gente na rua, né? Muita gente, você passa na Radial Leste, né? Ou perto dos córregos, nós estávamos falando do Jardim La Pena, né? As pessoas morando em cima do esgoto, né? Quer dizer, é uma realidade na cidade mais rica do Brasil, né, Humberto? De uma desigualdade assombrosa. Então, nós tendo dois pontos, né? Um, a população precisa se organizar mais e o outro ponto, a população precisa cobrar mais do poder público. O poder público, ele recebe diariamente 1000 pressões. Agora, se não for a população pressionar, água mole em pedra dura, né? Aí desacelera. Perfeito. Então, nós estamos vivendo um momento, somente com essa questão aqui do centro de São Paulo, a importância com o Bruno Covas agora, de voltar a acelerar a questão da moradia, né? Em comparação ao volume de recursos, não é um volume tão grande, né? Para você fazer uma casa, você não gasta muita coisa, né? Se você pegar um apartamento, o que você gasta, né? É pouca coisa, né? É verdade. É que o custo de morar em São Paulo está ficando muito alto, né? A concorrência imobiliária e outros fatores, isso vem dificultando o desemprego, né? Nós estamos aí com 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, né? Nas periferias, há um certo empobrecimento nos bairros que também dificulta avançar na moradia. Mas nós temos ainda muita terra, tem gente disposta e é possível retomar esse projeto do Mário Covas, sim. Padre, existe, claro, essa demanda, esse desafio da moradia, como o senhor bem coloca, mas, curiosamente, a gente vê um avanço muito expressivo. Eu vou usar o tempo que o senhor colocou, que está na Zona Leste. Nesses últimos 40 anos, o senhor deve ter assistido, certamente assistiu, a uma explosão populacional na Zona Leste. Como é que a gente poderia pensar numa Zona Leste que, para além de garantir as condições mínimas de moradia daqueles que lá estão, também garantisse um mínimo de condições das pessoas trabalharem na Zona Leste, se organizarem, viverem na Zona Leste? Porque o fluxo dessas pessoas também impacta diretamente na qualidade de vida deles, de todos nós, dentro de uma cidade que parece que a pessoa precisa viajar todos os dias, 2, 3 horas até o trabalho e voltar mais 3 horas, enfim. É possível pensar alguma coisa nesse sentido para a Zona Leste? É uma coisa que a gente ouve em campanha eleitoral, faz os 16 prefeitos que o senhor observou aí. É verdade. Certamente 14 deles falaram sobre isso, né? Olha, é uma tese que em todas as reuniões eu venho falando. Nós fazemos lá todas as segundas-feiras, Humberto,
um café da manhã lá com as pessoas que estão buscando emprego e trabalho. E sempre é colocado isso, né? Nós colocamos, olha, vamos... Em 1906, na Califórnia, teve um desemprego muito grande. Tem até um livro que chama Cidade em Quartzo. E os desempregados começaram a pensar uma cidade que fosse totalmente autônoma e ali tivesse todos os empregos naquela vila, naquela cidade. Eles chegaram até o nível de 80% de toda a produção daquela comunidade. Que fantástico. Isso é possível fazer aqui nas vilas. Eu tive com o Bruno outro dia, eu falei, Bruno, o prefeito, ele não pode ficar só na zeladoria. O prefeito lá do bairro, eu falei assim, olha, eu estudei 6 anos em São Carlos. É uma das melhores cidades de qualidade de vida, de clima do Brasil. 20% da cidade de São Carlos gira em torno da universidade. E o prefeito de São Carlos, que administra uma cidade que é do tamanho de Ermelino, Matarazzo, Ponte Rasa, o prefeito de lá, ele decide tudo. Ele fala sobre tudo. O nosso prefeito lá, o Arthur Xavier, ele não pode ficar só na zeladoria dos jardins, essas pequenas coisas. O Arthur, ele tem que pensar como gerar emprego. O prefeito da cidade de Tiradentes, a cidade de Tiradentes é a cidade que tem menos qualidade de vida das pessoas. Sim. Muito distante. Lá só tem 2% dos empregos lá. 2%? 2% dos empregos. Então, era possível na cidade de Tiradentes pensar um plano de gerar toda a produção naquele bairro. É possível. Claro que sim. Agora, isso demanda uma descentralização quase que 100%. Nós falamos isso para o Bruno, e o Bruno, nós temos que voltar a isso com o Bruno, não é isso? De que aquela comunidade pode estar produzindo tudo. Você tem razão, não dá mais para uma pessoa ficar 3, 4 horas, a qualidade de vida dessa pessoa, né? A mobilidade na nossa cidade. Você pode dobrar os equipamentos de metrô, que são equipamentos caríssimos, e mesmo assim também não resolve. Resolveria uma grande descentralização do trabalho. A gente vai descobrir por que desses 55 anos de expectativa de vida que o senhor nos falava no primeiro bloco. Quer dizer, isso também entra nessa conta. Claro que entra violência, entra uma série de coisas, mas nessa conta também está esse desgaste terrível que as pessoas têm para simplesmente sobreviverem, né, padre? Exatamente. Essa pesquisa, Humberto, é da Rede Nossa São Paulo. Eu até proponho que você traga aqui o presidente da nossa da trouxemos rede. o Américo. O Américo, nossa. Veio aqui, deu uma entrevista maravilhosa. Que pessoa brilhante, né? Ele é muito então, bacana. essa pesquisa mostra esse tipo de realidade, não é isso? Então, eu acho que o Bruno, né, o prefeito mais jovem, manda esse vídeo para ele. Fazer um encaminhamento especial aqui. E o Bruno assumir essa causa, né? Teve agora a missa do 1º de maio, lá no centro do bairro, né? Lá tem uma tradicional festa 1º de maio. Perfeito. E lá tinham muitos candidatos, né? E na celebração da missa eu falei, olha, busquem votar, dialogar com as pessoas que você vai votar nessas eleições, que ela tenha um compromisso com o trabalho, gerar emprego no bairro. E é possível. Perfeito. Hoje é o fato de reunir as pessoas desempregadas e começar a pensar, porque tivemos lá a presença do Instituto Federal, que vai começar também esse trabalho com as famílias desempregadas. Estivemos com uma reunião com o Alexandre Schneider, e sabe que a Secretaria Municipal de Educação tem 2 centros de formação para pessoas desempregadas. É no Itaim e São Miguel. Fantástico. Coisa fantástica, porque todas as pessoas que fazem esses cursos de mecânica, por exemplo, em São Miguel, automaticamente elas estão empregadas no bairro, né? Muito bom. Então, nós estamos lá, para nós é prioridade hoje reunir as pessoas desempregadas, né? Mesmo porque quem fica desempregado, eu digo assim, já estando empregado está difícil, imagine estar desempregado. É um momento que as igrejas todas deveriam reunir os desempregados, todos os partidos políticos, todas as universidades, todas as instâncias que têm uma responsabilidade nessa cidade,
reunir e começar a pensar no emprego e trabalho. Muito bom. Não vamos ter mais emprego no futuro de carteira assinada. Hoje, 3/4 dos trabalhadores do mundo hoje não tem carteira mais assinada. Então, tem que se criar o emprego do futuro e o futuro do emprego é diferente hoje, né, Humberto? Muito bom. Olha, padre, o tempo passa rápido quando uma conversa é boa, né? E eu tenho que agradecer muito a presença do senhor. Tá. Eu, mais uma vez, reforço aqui o quão prazeroso foi, por mais que tenha sido por pouco tempo, ter convivido com o senhor um pouquinho e ter conseguido entrevistá-lo para o capítulo de um livro que eu escrevi, que eu ajudei a escrever sobre o ex-prefeito e ex-governador Mário Covas. E o senhor foi uma pessoa sempre muito especial nessa história e uma figura muito bacana que literalmente causa na cidade, e eu acho que essa causa é fundamental e importantíssima. Então, queria muito agradecer a presença do senhor aqui com a gente na Câmara Municipal. Eu agradeço, Humberto, e um abraço a todos que veem o programa Causando. E vamos causar boas notícias mais, né? Muito bom, muito bom. Pessoal, o Causando em São Paulo de hoje fica por aqui. Acompanhe a programação da Escola do Parlamento. Acesse o portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento e até a próxima. Valeu, pessoal.